esse autoencapsulamento na própria nosografia. Isso refere ao autoencapsulamento. O autoencapsulamento da própria nosografia é juntar alguma expertise energética advinda de algumas vidas com uma teimosia de enfiar a sua própria cabeça, seu próprio corpo dentro de um saco. Falando assim, né? Como se eu colocasse um saco energético assim, cobrindo todo o corpo, ficasse ali dentro, né? Vivendo aquela experiência consigo mesmo, né? Dentro da sua própria bolha, vamos dizer assim. Os autopensenes são gerados, todos eles orientados pelaquele Mater Pensene que comanda a bolha que o professor está falando. Os autopensenes, eles são todos gerados ali dentro. Não tem um pensene inovador ou diferente ou reeducador. Esse comanda todo o processo. Enquanto ali dentro está encapsulado, está preso. Não consegue fazer uma revirada, uma reeducação. Sempre retroalimentando. É uma espécie de pensene gravitante, como eles chamam, que gravita em volta da pensenosfera, da psicosfera da consciência. E quando ela não sai disso, ela tem dificuldade de fazer as mudanças que são necessárias. Mas por que a própria nosografia? Porque ele era nosográfico. O Mater Pensene orientador era nosográfico, era patológico, era enfermo. Eu posso ter Mater Pensene homeostáticos orientando. No contexto, na época, na situação que está sendo colocada, era nosográfico. Eu dominava a falta de algo muito forte, o não merecimento. Né? E se a consciência associa isso com teimosia, pior, porque ela vai querer manter aquele processo. E tu tens consciência, Edson, no momento que tu saísse desse encapsulamento? Eu estou saindo, né? Estou saindo. Então veio ao longo do tempo, aos poucos. Aos poucos. A cabeça para fora já é um grande alívio, né? Sim. Agora o resto do corpo vem vindo. O nariz para fora. Né? Poder puxar o ar e respirar. Não, isso aqui é um ar de verdade. Né? É que ao longo da CDF nós vamos nutrindo o que nós não queremos. Na verdade, a gente pensa que o melhor vai nutrindo, alimentando aquele padrão de energia que é o que precisa ser fortificado. Então a gente vai fortificando toda a nosografia para depois entender, não, tem um outro lado. Edson, tu pode me falar um pouco mais ali, voltando na mesologia, mas eu queria que tu colocasse na mesologia sobre o hábito de engolir o alimento rapidamente e também sobre o desgosto na escuta da própria voz. Tá. O ato de engolir o alimento rapidamente é aquela coisa de estou sempre com pressa, né? Ansiedade, não interessa isso aqui, isso aqui não é a nutrição, é a ideia do militar, né? O militar, eu vou falar, o militar em campo, né? Ele tem aquele tempo para se alimentar, mas é um tempo que aquilo não é nutrição, né? É jogar para dentro que tem outras coisas para fazer, né? Tem um outro inimigo para enfrentar, tem outro povo outro país para invadir, né? Então essa questão toda vem daí, né? E eu tenho observado muito que a questão alimentar aí vai lá para essas épocas, né? E aí tu não aproveita nada, tu não tem uma assimilação deficiente, tu não entra num processo que não é legal, né? E a questão de não gostar de escutar a própria voz, foi há pouco tempo, né, ao longo dessas pesquisas que eu fui me dando conta também desse inventário que eu estou fazendo, né, assim, ponto a ponto da minha própria vida. São 43 anos, eu fui lá para o primeiro, estou ouvindo, né? Então, me dei conta disso, né? Que eu tinha um processo muito enraizado de timidez na adolescência, na infância, que refere tudo isso, né? Que é nenhuma das coisas de timidez quer dizer, não quero falar porque vocês não precisam me ouvir, né? Essa era a postura, né? Outra, não vou falar porque não interessa também o que eu estou pensando, tá? E outra, não vou me expor porque esse pessoal que está aí não merece aquilo que eu tenho para dizer. Não sabe nada. Então, quer dizer, exatamente. Então, essas três coisas, né? E o não gostar de escutar a própria voz vai de encontro a isso, mas também vai de encontro à voz de comando, né? Voz de comando, né? Voz de comando é uma coisa séria, né?
Tem centenas te escutando e centenas vão executar aquilo que tu está dizendo. Né? Então começou a ecoar as vozes de comando quando eu fui pesquisar e comecei a aprofundar a questão dessas personalidades que tinham posição de comando, né? Comando de centenas de vidas e comandos de decisão estratégica de situações que na época era o que tinha para se fazer. Mas os rastros ficaram, né? Me chamou muita atenção porque eu li isso aqui e pensei que era eu, tá? Ali na psicossomatologia, na 8ª linha, começa assim, ó. A sensação de desproteção na infância. A dificuldade de dizer que sentia medo. A dificuldade de demonstrar fragilidade. A birra infantil, a baixa tolerância às críticas, o ciúme, a possessividade. Como tu descobriste isso? Alguns são mais antigos, né? De ter descoberto essa coisa da baixa tolerância às críticas, né? Do não mostrar que está sentindo dor. Isso é mais antigo, eu tenho consciência desde criança, assim. Porque eu era muito... Eu sempre busquei muita atividade física, né? Nesse período da infância, então era uma coisa que eu meio que dominava, assim, né? A coisa do ciúme, da possessividade, reconhecer isso foi muito recente. Foi agora com esse verbete que eu comecei a olhar para isso e olhar os pontos da vida onde isso aparecia, às vezes mascaradamente, né? Mas essas, tanto imagina assim, se tu juntar todos esses fatores e observar isso que eu estou falando em relação a essas vidas de comando e de mando e de tomada de decisão, né? Isso tudo se contrapõe, né? Então, quer dizer, uma personalidade que, vou usar uma palavra até que vem de acordo com essa ideia, forjou, uma personalidade que foi forjada com esse tipo de característica. A forja, né, é tu pegar o ferro e malhar ele até ele ficar do jeito que tu quer, né? E o ferro é uma coisa que tu malha, o metal é uma coisa que tu malha, e tu tem que usar ele para alguma coisa. Se tu quiser transformar ele em outra coisa, tu vai ter que derreter ele de novo, né? Então tu não tem como reciclar, aquilo que tu fez. Ou tu traz para a origem da essência do material, ou tu descarta. Edson, ainda ali na psicossomatologia, retrogastrossoma. O retrogastrossoma vai de encontro à pergunta que a Luana fez, a questão de comer rápido, né? De gostar dos banquetes, né? Os grandes banquetes, os guerreiros faziam, bebendo e comendo a noite toda, depois da batalha ou antes, principalmente depois, né? O retrogastrossoma, então, vai direto para a questão do bílico chakra, né? Que trabalha uma ligação muito visceral. O paracérebro funciona o cérebro intestinal funciona no retrogastrossoma, né? Então, olhar para o retrogastrossoma é olhar para os seus gastrossomas passados, né? A sua atmosfera abdominal passada. E eu comecei a olhar bastante para o retrogastrossoma agora nesse período, porque foi um período que eu voltei a praticar muita atividade física e o meu gastrossoma encolheu. E aí eu comecei a pensar, tá, interessante, né? Então quer dizer que isso tem relação com isso, com o passado. Eu vou fazer uma perguntinha para o Edson. Sim. Que daí nessas voltadas ainda é enervossomatologia. Aham. As análises desequilibradas quanto ao autoassédio e ao heteroassédio, a tendência a considerar-se vampirizado. Como você vive ser vampirizado? Alguém suga as suas energias? Esse vampirizado é um conceito deslocado, né? Quando a gente está falando dessa questão do autoencapsulamento com as suas próprias nosografias, isso impede que a gente tenha lucidez para discriminar algumas coisas que estão acontecendo
extrafisicamente, né, em relação à questão parapsíquica, você pode até perceber que existe uma intrusão, que existe uma interferência, mas o seu nível de criticidade para avaliar aquilo fica comprometido porque a sua energia está intoxicada por si mesmo. Então a sua avaliação sai contaminada com a sua própria energia, né? Então esse contexto todo, à medida que a gente vai limpando e entrando para olhar para essa nosografia, para esse perfil autoencapsulado, né, nosográfico da própria energia, isso começa a ficar mais claro porque as percepções passam a ser mais pontuais, né? E a tendência a pessoa querer interferir no que está acontecendo com o outro começa também a diminuir, né? A pessoa respeita mais o que está acontecendo ali do lado, registra, né? Se puder contribuir e evidentemente havendo um amparador próximo, uma consciência ali mais lúcida, e pode dizer assim, não, agora você pode dar essa informação. Ou a consciência diz, não, fique aí, fique quieto, né? Observe, assista, doe sua energia e em silêncio é esse processo. Ouça, mas não... Exatamente, né? Então a gente vai, esse traço aqui que tu referisse, esses traços que tu referisses aí, eles acabam, né, bloqueando o nível de assistência que pode ser feito e o nível de introspecção que também pode ser feito com aquilo que a gente está interagindo, né? Edson? Sim. Podia correlacionar para mim Nervossomatologia na página 2, fala de dificuldade de dosar as próprias energias e a invasão do espaço alheio. Aí depois, na psicossomatologia, tem crença no sofrimento e sensação de incompletude. Essa dificuldade de dosar as próprias energias e a invasão do espaço alheio, como é que correlacionam, como é que tu chega a essa conclusão? Como é que tu faz a relação entre se sentir invadido e invadir o espaço alheio? Tu invade por não saber o teu espaço, a tua limitação, o teu conhecimento, ou como é que funciona isso? Isso foi claro? Sim, claro. Essa dificuldade de dosar as próprias energias, de invadir o espaço alheio, ela tem relação com a questão de saber lidar com a sua própria natureza energética, né? Então, tu tens um manancial de energia contigo, né? Mas ele é muito desorganizado, né? Ele chega antes de ti sem tu conseguir controlar, ele vem antes de que tu pensar que ele vai aparecer e tal, né? E também tem essa coisa da invasão mesmo, né? Essas características das invasões militares vêm daí, né? Invasão pela força, invasão pela a suplementação do outro, a suplantação do outro pela força, né? Então são registros que acabaram ficando no holossoma, vão sendo melhorados para transformar isso numa coisa positiva, né? Porque não é questão de invadir, é conseguir usar esse potencial energético para acolher, para ter um processo de empatia, para assistir, né? Então quero dizer assim para ti que essa invasão era uma coisa que vem ao longo do tempo acontecendo assim aos borbotões, né? Coisa de entrar entrando, né? Chegar chegando, sabe como é que é? A marcha triunfal, sabe como é que é? Lembra disso? Né? E a segunda, qual é que é? Desculpa de novo aí da... Não, era só isso, porque aí tem a sensação de incompletude, de repente, por essa falta essa sensação, tu por não delimitar muito bem o teu espaço, não ter esse domínio, tu acaba... dá para relacionar com isso. Respeitando o espaço do outro. Também. Tem relação com isso, mas não só com isso. A questão da incompletude tem relação com a consciência saber que aquilo que ela não é ainda. Entendeu? Ainda está mais na máscara, na realidade. Sim, tu pode... Na realidade da consciência. Posso fazer um questionamento a respeito da autogigantologia? Sim, vamos lá. Qual é a página? Página 12.
Gostaria que tu abordasse alguns itens aqui, tá? Por exemplo, o primeiro e o segundo, afetividade, afetivo cardiosacralidade, diplomacia, respeito e sorriso. Que parte da 12 para isso? Lá embaixo, ó, ali na autodesvantageira. Quais são os itens? Afetividade, afetivo cardiosacralidade, diplomacia, respeito e sorriso. Todos esses que tu está enumerando aí são fundamentais, né? Para essa, vamos dizer assim, que tu fez um resumo. Tu fizesse um resumo daquilo que é fundamental dentro desse estudo que eu tenho feito, tá? Mas aí pega forte aí essa questão, né? A questão do amor por si mesmo, né? Da aceitação de si mesmo, de conseguir escutar o seu próprio sinal afetivo né, dentro desse período todo de autopesquisa e período evolutivo fundamental, né? É uma das coisas que eu estou investigando, aprofundando e trazendo à tona. A afetivo cardiosacralidade entra aqui como uma coisa fundamental na representação energética disso, holossomática disso, né? O quanto o cardiochakra representa um pilar importante da consciencialidade, tá? A cardiochacralidade, a afetivo cardiochacralidade, conseguir, através dessa aferição da afetividade, conseguir fazer com que o cardiochakra funcione, né? Bem isso, assim, de acordo com os nortes, com a direção que a consciência precisa dar para si mesma, né? A diplomacia, ela faz uma regressiva, né? Volta para o tempo aí, aonde, para minha consciência, entra essa relação de saber dialogar com quem está fora, né? Ao mesmo tempo que a afetividade fala de um diálogo com quem está dentro, né? Então essa diplomacia aí é um das virtudes, dos itens que vai se estender depois para a paradiplomacia, que vai se estender depois para essa ideia de a parasociologia, né? Que é o resgate desse pessoal todo, né? Que ouviu essa voz de comando e está aí por aí até hoje, né? Então essa diplomacia é capacidade de entender o que o outro está dizendo, está querendo, está falando, está produzindo, respeitar onde o outro está, né? E saber o que pode ser feito naquele momento. O respeito, até eu tinha falado da acepção da palavra respeito num dia, no sábado de manhã, que foi muito interessante, né? É muito interessante a gente estudar a acepção das palavras, né? E a acepção que a gente tem, a própria acepção que a gente tem, a autoacepção e a acepção da própria palavra. E a palavra respeito significa olhar novamente, né? Lá na etimologia da palavra, respeito significa olhar novamente, quer dizer, olhou a primeira vez, não, olha de novo, né? Presta atenção do que está acontecendo, né? E a questão do sorriso vem de encontro, vamos dizer assim, que é a síntese disso tudo, né? Como é que isso se reflete depois, né? Inclusive na forma como a gente somatiza essas energias e esses princípios todos, né? Porque o sorriso, se tu parar para pensar, ele não é uma coisa fácil. Tá entendendo? Quero dizer, o sorriso sem peso, sem... Eu estou falando... Sincero, né? Estou falando me tendo como, né, referência. Ele não é uma coisa tranquila de se fazer se tu não estiver no centro, né? Então essa sinceridade que perpassa todos esses conceitos, né? Essa sinceridade vai se refletir no sorriso, né?
Um sorriso, uma vez eu vi um sorriso de um amparador, aquilo me desmontou, né? Eu vi um sorriso de um amparador. E quando ele foi me reprovar, quer dizer assim, ele foi chamar a minha atenção por uma coisa que eu tinha feito extrafisicamente. E ao invés de falar, ele sorriu. Quando ele sorriu, aquilo entrou em mim assim, né? Aí eu fiz o download, né? Tem a ver com o amor, será? O sorriso? Tem. Para desmontar, ele fez uma chamada de amor. Sim, ele usou a afetividade no mais alto grau, né, de expressão. Né? A gente, nessa ideia de que educação tem que ser pelo um modelo em que tu vai ajustar alguém a alguma coisa, né? A educação, o que ele fez ali foi mostrar o exemplo dele. Né? Ele não disse assim, eu faria desse jeito. Ele não disse assim, tu fez errado, agora vai ser punido. Né? Ele apenas olhou e sorriu. Né? Quando ele sorriu, eu entendi, não, tá. Um sorriso. Lá na página 2, na psicossomatologia, bem no final, terceira linha de baixo em cima, fala dos encantamentos pelo lado lúdico da vida. Me pareceu uma visão pejorativa desse lado lúdico. Ao que exatamente tu quiseste te referir? Tá, talvez eu até devesse dar uma reformulada nessa frase, tá? Mas esse encantamento pelo lado lúdico da vida vem desses traços de personalidade e de passado relativos a essa coisa da festança, assim, entendeu? Agora nós vamos festejar. E a vida é uma festa. Entendeu? Amanhã a gente vê o que faz. É o uso do tempo, a priorização disso. Isso aqui é o equilíbrio. Isso é necessário, precisamos ter. Mas a priorização adequada é a mesma coisa que tomar uma decisão baseada no trafar. Nós erramos sempre. Se priorizar em primeiro lugar a festa e tudo mais relativo a isso, é um desvio, será um desvio. Precisamos disso na sua real medida. Aí no caso entra esse fator, né? O uso do tempo para ser qualificado precisa dessa priorização. De fato, é essencial do ponto de vista evolutivo, como tudo o resto que acompanha, não inversão. Isso é muito comum nos jovens. Nós já falávamos com uma pessoa sobre isso. Ela estava justamente escolhendo as disciplinas para a faculdade e o critério que ela estava usando, não quero tal dia, porque eu disse, os dias eu tenho que sair. Tipo, inverte os valores. Você está usando o critério adequado para a seleção da disciplina. Então ela achava os dias certos, porque ela não queria abrir mão. Então é essa questão. O lado lúdico ele é fundamental, só que ele tem que estar num lugar certo, né? Edson. Voltando à casuística, eu sei que você pesquisa consciência e merecedor. Então, no exemplo, no caso número 3, você coloca na 7. Você coloca ali na hipótese, um dia sair do local que você visitou um irmão no hospital e achou que lá era muito bom, né? E você fala assim, eu também quero vir para o hospital, aqui tem tudo de bom. Depois, no caso número 4, você recebe uma premiação e não vai receber o prêmio, né? Aí você coloca, falta de autoestima impedia o recebimento de qualquer elogio ou premiação. Como é que você convivia com essa contradição? Eu mereço e eu não quero, né? Me passa essa ideia. Eu mereço, eu não quero, eu quero as coisas boas, mas eu não quero, quando elas vêm, eu não quero do jeito que é. assumir. E tem uma certa culpa na família também. Como é que você convivia com isso? Como é que... Era bem complexo, né? Conviver com isso, assim, bem complicado. Uma das formas de conviver com isso era me fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, né? Que era jogar futebol, brincar, andar de bicicleta, inventar coisas, ficar sempre inventando coisas, né?
para tentar não lembrar desse aspecto, né? Porque quando eu caía em mim, sempre quando criança, sempre quando eu caía em mim, eu me dava por conta que eu estava deslocado. Entendeu? O tempo todo, assim. Então eu fazia coisas para me manter ocupado, né? Isso que tu está falando é bem esse antagonismo, ele é bem específico, assim, dentro da questão da investigação da minha própria consciência. Quero, mas não vou, né? Quero, mas não quero, entendeu? Sei que não quero, mas as circunstâncias que me levam, talvez, a querer, possam ser reconfortadoras. Então, fulano vai, Beltrano vai, eu também vou. Entendeu? Então, existe aí um mecanismo de contradição muito grande, né? Talvez eu tenha que estudar bastante essa coisa da contradição, né? Em matéria de tomada de decisão em algum momento da minha história, né? Decisões tomadas e o remorso que elas podem ter provocado, né? Mas isso que você está perguntando sempre foi muito difícil de lidar, sempre foi um limiar muito complicado de lidar, antagônico, né? Se você tinha consciência dos dois extremos, mas fugia dos dois. Exatamente. Nem dos dois era a resposta. Eu posso sugerir uma coisa aqui? Sim. Eu me identifico bastante com algumas coisas aqui, e especialmente com esse negócio aqui, quando você fala de falta de autoestima. Não seria uma autoestima deslocada? É uma autoestima deslocada. Esse verbete é uma autoestima deslocada. Eu acho que existe uma autoestima, ela existe, ela está deslocada. Como eu estava dizendo no início, esse verbete é a tampa, foi uma tampa que foi usada. Entendeu? Agora, tira-se a tampa, eureka, né? Eu vejo que na relação do primeiro, o bom tratamento que ele aguarda tem a ver com a relação grupo kármico, onde a falta era muito grande. Eles então teriam uma heteroavaliação valorativa, se ele tivesse o mesmo tratamento que o irmão dele. No outro caso é diferente, ele parte no lado que ele não merece o prêmio. A relação afetiva, profissional e familiar no grupo kármico é diferente. Parece haver, mas intensamente a falta se refere ao grupo karma. Pelo passado, o colega ainda vai acessar, parece, tem a ver com as coisas, né? Então aí ficou a fissura maior. Ele precisa da heteroavaliação para se sentir valorizado, principalmente quando se compara com alguém do grupo karma. E o segundo caso é diferente. O contexto. Ele precisa da autoavaliação, mas quando ele tem uma avaliação positiva, ele acha que ele puxa o tapete. Não merece. Porque é outro contexto. Eu acho que isso que tu colocasse agora, Sônia, eu até marquei aqui, na psicossomatologia, página 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a oitava linha, de baixo para cima, a negação de ter vivido em uma família com sérios desvios afetivos e de comunicação. Como é que tu chegasse a essa conclusão? Como é que foi a tua vivência familiar? Ao longo da vida eu fui percebendo o quanto isso foi determinante, né? O quanto isso foi determinante. Lá naquele período, claro, não me dava conta disso. Me dava conta em alguns pontos, né? Porque eu sempre fui da família a pessoa que falava, né? E aí chegou um momento em que eu parei de falar, né? Eu falava só comigo. Então, quer dizer, essa questão toda vai mexer nesses vínculos, né, que ficaram no psicossoma relativo a coisas vividas no passado, para que eu realmente tivesse que mexer com isso de alguma forma, né? As comunicações na minha casa, por exemplo, na nossa casa era assim: meu pai viajando o tempo todo, né? Nunca em casa. A minha mãe cuidando da gente, né? E a gente, 2 meninos, né? O tempo todo na rua, né?
E a minha mãe, nosso tratamento sempre foi muito positivo, a gente não apanhava, a gente sempre obedecia ali aquelas regras e tal. Mas tanto eu como meu irmão, sempre tinha uma coisa de impor aquilo que a gente queria fazer, não matéria de impor, querer alguma coisa de volta, presente, não, mas impor, não, eu vou nesse jogo de futebol, não vai, não, eu vou, mas tem um amigo meu que vai, não sei o quê. Acabava convencendo, né? Não, então vai, aí ia. Né? Então, esse cuidado que tinha por parte da minha mãe era um cuidado meio que para tentar frear aquelas consciências que estavam ali, que eram meio sem freio, né? Essa comunicação, então, era mais tentando administrar isso do que uma comunicação afetiva mais profunda. Até porque a raiz de onde a minha mãe vem, meu pai vem, eles já trouxeram uma bagagem de comunicação afetiva complicada, né? Então, reproduziram aquilo que eles conseguiram, né? Então a situação toda era essa, né? A gente meio que aprendia, tinha assuntos que não se falava, né? Assuntos que não se falava porque as pessoas, minha mãe e meu pai, não conseguiam lidar com aquilo, né? Assuntos, por exemplo, tinha um assunto do meu avô, por exemplo, materno. E o meu avô materno, ele morreu com doenças psiquiátricas graves, né? Foi uma situação de violência, uma coisa forte, assim. Então aquele assunto ninguém falava. Mas eu queria falar sobre aquele assunto, eu queria saber, né? Eu era uma criança sempre queria saber por quê, o que aconteceu, não. Foi assim e ponto, né? Meu pai, por exemplo, né? Meu pai era o segundo casamento do meu pai. E meu pai tinha 2 outros filhos, né? Que já eram um pouco mais de idade que a gente, uma diferença de 6, 7 anos de nós, né? E quando eu encontrei a foto desses irmãos, eu queria saber desses irmãos, onde eles estavam, quem eles eram, o que eles faziam e tal. Mas toda a história que fez com que meu pai se separasse dessa outra pessoa foi também uma história meio traumática, né, para ele. E se separar desses filhos para ele também foi muito traumático, então ele não falava disso. Os filhos procuravam ele na empresa onde ele trabalhava e lá ele tratava deles, ajudava, fazia o que ele podia. Teve um momento... e eu sempre ali, né? Pegava as fotos lá, ficava olhando, tentando fazer com que as pessoas falassem daquilo, as pessoas não falavam. Aí eu desisti, fui pra rua, fui viver minha vida, né? Não quer falar, não fala, quer ficar com isso, fica, vamos ficar nós aqui nesse bolo, né? E as coisas foram se resolvendo da maneira como elas puderam ser resolvidas, né? À medida que o tempo foi passando. Eles viram muito.